Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, e no vídeo de hoje mais uma resolução, mais uma maratona do Mateca, e a prova de hoje é a prova da Unicamp de 2012. Todas as questões você encontra só aqui no canal do Walter. Então, ó, vem comigo, bora lá, se inscreva no canal, aproveite, ative aí as notificações, fica por dentro, receba semanas, seguidas de revisão que a gente vai fazer até as provas da FUVEST, Unicamp, Unesp e outros vestibulares que para você pode ser importante. Então vem comigo, primeira questão bem bacana, questão chique 10 de função, Ele fala o seguinte: em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 graus Celsius de 95, para 13,8 graus Celsius em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear, isso é muito importante, que a gente já tira aqui a taxa de variação é constante, ou seja, é uma reta. Observada de 95 em 2010, qual é a temperatura média em 2012? Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar aqui o eixo Y e o eixo X. Vamos imaginar. Aí você tem lá o ano de 1995. Vamos colocar aqui, ó, 1995. Aí você vai ter lá o ano de 2010, Então, por exemplo, aqui o ano de 2010. Vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. 2010. E você tem um pouquinho à frente o ano de 2012. Então, vou colocar aqui, ó, 2012. Ok? Não precisa fazer escala, nada disso. A única coisa que você precisa saber é que de 95 para 2012, o crescimento foi linear. Então, nós temos esse tipo de interpretação gráfica. Agora, a ideia desse exercício é a gente fazer o seguinte. Por exemplo, em 95, nós tínhamos aí uma temperatura de 13,35 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura em graus Celsius. Em 2010, fazendo aqui a pontilhada, a temperatura foi de 13,8. Então, 13,8. E o cara quer saber qual é essa temperatura em 2012. Então, eu vou até 2012, depois eu vou até o eixo Y. Então, vai dar mais ou menos aqui, Eu quero saber, então, essa temperatura. É isso que eu estou querendo determinar. Objetivo: resolva esse exercício sempre buscando uma semelhança de triângulos, porque é mais rápido, eficiente e você chega no mesmo resultado. E aí, no caso, qual que é essa semelhança de triângulos? Pensa comigo. Você tem esse triângulo aqui, ó, semelhante a esse pititico, onde o pititico é onde está a informação que você precisa, e vou chamar ela aqui, por exemplo, de Y. Vou chamar esse pedacinho aqui de Y. Essa base aqui, pessoal, eu sei. Ela vale a distância de 95 até 2010, ou seja, ela vale 15. Essa base aqui eu sei, ela vale 2. E essa distância aqui, ó, eu também sei. Ela vale 13,35, para o 13,8. Se fosse 13,4 para o 13,8, ficaria 0,4, então vai ficar 0,45. Então isso aqui é 0,45. Aí acabou. Por quê? Olha só, eu tenho dois triângulos retângulos, são semelhantes porque esse ângulo é igual a esse, taxa de variação constante, o crescimento é linear, aí eu posso fazer y está para 0,45, assim como o 2 está para 15. Xuxa neles, então a gente vai ter aqui 15y igual 0,45 vezes 2, isso daqui vai dar 0,9, então 0,9, então significa que y é igual a 0,9 dividido por quanto? Dividido por 15. No caso aqui, eu posso, por exemplo, dividir multiplicar primeiro por 10, então a gente vai ter 9 sobre 150. Se eu dividir por 3, então isso aqui a gente vai ter 3 dividido por... aqui no caso, 150 dividido por 3 vai dar 50. Então a gente tem 3 dividido por 50. Se eu multiplicar por 2, por que eu vou multiplicar por 2? Só para o denominador ficar 100, aí fica bonito, Então ficaria 6 sobre 100. Isso daqui é igual a 0,06. O que isso significa? Esse acréscimo aqui, ó, de 2010 para 2012 é de 0,06. Então basta eu pegar o 13,8 e somar 0,06. Então, 13,8, 0,06, isso daqui vai ficar a 13,86. Fechou o rolê. A alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Bora lá, então, para a nossa próxima questão. Já deixa seu like, hein? Porque depois você acaba ficando tão feliz de ter visto toda a resolução, vai embora e não deixou seu like. Então já deixa o like agora e não se esqueça de compartilhar com a galera.
Bora lá então, questão 2 de geometria espacial, né? Uma questão muito mais de visualização. Ele fala, um queijo tem o formato de um paralelepípedo com as dimensões 20 por 8 por 5. Ok. Sem descascar o queijo, uma pessoa divide em cubos com centímetros de aresta, de modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca, outros permanecem com casca em apenas uma face, alguns com cascas em 2 faces e o restante com cascas em 3 faces. Tá bom. Neste caso, o número de cubos que possuem cascas em apenas uma única face é igual a quanto? Pensa comigo aqui, né? Se a gente for olhar aqui no topo, quais cubos têm uma casca? São aqueles caras que não estão na beiradinha, ó. Só esse daqui, ó. Por exemplo, esse. Então, todos esses até aqui tem casca em uma face só. Mas esses, aí eu volto até aqui. Beleza. Então, todos esses cubos aqui, ó, eles possuem cascas em uma face só. Porque se você pega, por exemplo, um cubo aqui da quina, ele tem casca em 2 faces, que seria aqui no topo e na lateral. E se você pegar aqui na quina, você tem cascas em 3 faces, o topo e nas 2 laterais aqui, podemos dizer. Ok, então agora a gente precisa saber contar esses caras. Como é que a gente faz? Aqui na lateral, né, essa lateral que você está vendo é a mesma coisa. Eu vou contar só esses caras aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu vou contar só esses caras aqui, ó. Então, agora a gente vai contar. E a gente dobra, né? Porque tem um lado, o outro, cima, embaixo, e assim sucessivamente. Então, vem comigo. Por exemplo, nós sabemos que a altura vale 5. Aí eu tiro o de cima, né? Que é essa linha de cima e essa linha de baixo. Então, a gente tira 5 menos 2, vão ficar 3. Então, nós temos, por exemplo, aqui 3. Aqui é a mesma coisa, nós temos 20. Aí eu tiro a primeira e a última, então 20 tira 2, fica 18, né? Eu ia falar 16, então fica 18. Então, por exemplo, só aqui eu já vou ter, né, nessa face 18 vezes 3 cubos. Então, porque eu tenho 18 cubos assim, 3 de altura. A mesma coisa lá atrás, então vezes 2. Ok. Bom, agora aqui no topo, o que a gente tem? A distância desses dois caras aqui, né? Porque pensa que tudo aqui é 8. Eu tiro um lá da ponta e tiro um daqui, sobra um 6. Então, aqui eu já sei que é 6. E toda essa frente a gente já contou que é 18. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 18, como é em cima e embaixo, vezes 2 de novo. Para finalizar, aqui na lateral. Aqui na lateral a gente tem 3 de altura. Nós temos aqui 6 de profundidade. Como são 2 laterais, então aqui vezes o 2. Fechou o rolê. Agora é continha. Vamos lá. 18 vezes 3, isso daqui vai dar 54. 54 vezes 2 dá 108. Ok? Mais, vamos ver aqui, ó, 18 vezes 2 vai dar 36. Então, a gente vai ter 36 vezes 6. 36 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Aí vai 3. Aí 18, 216. Então, 216. Aí aqui, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2 vai dar 36, né? Então 36. Então, no fim das contas, a gente vai ter aqui 216 mais 108 mais o quê? Mais o 36. Aí aqui vai ficar 8 mais 6 dá 14. 14 mais 6 vai dar 20. Então, aqui vai dar 2. Aí 3, 4, 5, 6. 6. Aí aqui vai ficar 3. Então, dá um total de 360. Então, isso aqui é igual a 360. E olhando lá no nosso gabarito, isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa A, tá bom? Questãozinha aí de paciência, né? Muito mais assim a gente entender a ideia da casca. Seria interessante se ele pergunta, por exemplo, para a gente quantos, que já foi uma questão da Unicamp um pouquinho mais à frente, quantos cubos não possuem nenhuma casca. Aí seria legal, né? Porque você teria que tirar todo esse envolto, que é como se você tivesse olhado um paralelepípedo lá dentro. Beleza? Bora lá então para a nossa próxima questão. Terceira questão, clássica questão da Unicamp, né? Unicamp adora questões como essa, questão de análise combinatória. Ele fala, o Grêmio Estudantil de um colégio Alvorada é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do Grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a organização das Olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes podemos formar essa comissão? Então, o que a gente tem que fazer, né? Imaginar o seguinte, eu tenho que formar 3 rapazes e aqui nós temos que escolher 5 moças. Então, esses 3 rapazes vão ser escolhidos entre os 6 alunos. Então, no caso aqui, né, quem curte fórmula, isso aqui é uma combinação de 6
para escolher 3. Já as 8 moças vão ser escolhidas entre as 8. Né? As 5 moças serão escolhidas entre as 8, perdão. Então, isso daqui é uma combinação de 8 para escolher 5. O Walter acaba não utilizando fórmula, né? Então, isso daqui vai ficar o quê? 6 no primeiro, 5 no segundo, 4 no terceiro, né? Porque eu tenho 6 possibilidades, depois 5, depois 4. Como a comissão, né, a ordem não importa, então a gente divide 3 casinhas, divide por 3 fatorial. 3 fatorial é 6, então eu cancelo, isso aqui vai ficar um 20. Beleza, então aqui essa primeira parte deu 20. Agora aqui é a mesma coisa. Então primeiro a gente tem aqui um total de 8, depois 7, depois 6, depois 5, depois 4. Como eu tenho aqui 5 casinhas, eu divido por 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Vamos lá. 4 vezes 2 vai dar 8. Aí a gente tem aqui esse 5 cancela, o 3 cancela com 6, vai sobrar um 2. Então, o que ficou aqui para a gente? Né? Ficou 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vezes 7 é igual a 56. Então, aqui a gente tem um total de 56. E aí, fechou, né? Como nós temos aqui que escolher 3 rapazes e 5 moças, então eu preciso multiplicar. Eu vou utilizar, então, o princípio multiplicativo. Então, no caso aqui, o que a gente tem? O dobro de 56 vai ser 112. Aí, como eu tenho aqui um zerinho, isso daqui dá um total de 1120. A alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Questãozinha bem bacana, clássica, de análise combinatória dentro da Unicamp. Bora lá, então, para a nossa próxima questão. Essa questão 4 é uma questão de geometria analítica. Ele fala, a área do triângulo OAB, esboçado na figura abaixo, é de quanto? Primeira coisa, né, para a gente imaginar, né, a gente sabe que a área de um triângulo, no caso ainda mais, né, esse triângulo AOB é um triângulo retângulo, nós precisamos fazer base, que seria essa distância, vezes a altura, dividido por 2. Aí perceba que a gente não tem nenhum nem outro. Só que aí ele me deu uma reta muito boa, por sinal. Porque o que acontece? Esse ponto aqui, eu tenho quanto que ele vale, né? Esse cara aqui, ele tem coordenada 1, 2. 1 e 2. E aí, o que acontece? Olha só que legal. A gente, por exemplo, consegue, digamos que eu chame essa reta aqui de S e essa reta aqui de R. Eu consigo encontrar o coeficiente angular dessa reta R aqui. Por quê? Para a gente calcular o coeficiente angular de uma reta, basta a gente calcular a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. Então, aí no caso, né, se você chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de θ, o coeficiente da reta R vai ser a tangente de θ. E aí a tangente é cateto oposto, que no caso aqui toda essa medida vale 2. Então, cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 1. Então, fica 2 dividido por 1, que é igual a 2. Beleza. Guarda aí essa informação. Depois que a gente tem a tangente de θ, agora a gente vai utilizar algo que é muito importante. Essas duas retas elas formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, elas são perpendiculares. Isto é, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S, isso daqui é igual a menos 1. Essa é a característica, essa é a propriedade que a gente consegue tirar. O coeficiente da reta R eu já sei, que vale 2. O coeficiente da reta S é o que eu quero descobrir. Isso aqui é igual a menos 1. Olha que chique 10. Então eu tenho que o coeficiente angular da reta S é igual a quanto? Menos 1 sobre 2. Bom, e aí se o coeficiente angular dela é essa, a gente pode, por exemplo, encontrar a equação dessa reta, utilizando o Yomi-Shoshô. Y menos y0 é igual ao m, que multiplica quem? X menos o x0. Essa aqui é a equação fundamental da reta, né? Eu consigo determinar a equação de uma reta sabendo um ponto por onde ela passa e o seu coeficiente angular. O ponto eu sei, que é justamente esse ponto 1, 2. Então ficaria y menos 2, porque esse é o y0, esse é o meu x0. Então aqui lembrando sempre, x0, y0. Então ficaria y menos 2 é igual ao m, que é menos meio, que multiplica x menos 1. Então, aí no caso, né, por exemplo, eu posso multiplicar todo, né, esse 2 aqui. Então, vai ficar o quê? 2 vezes y, 2y, menos 4, é igual, distributivazinha aqui, é igual a menos x mais quanto? Mais 1. Então, a gente tem que 2y é igual a menos x, o menos 4 vai para lá mais 4, então 1 mais 4 vai ficar igual a quanto? Igual a 5. Fechou. Aí, o que acontece, né? Se você preferir, y é igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. Tá bom. Agora, o que a gente precisa saber, né? Como eu quero encontrar a área, seria interessante eu determinar o ponto A e o ponto B.
E isso é bom, porque eu acabei de encontrar a equação dessa reta S. Se eu tenho a equação da reta S, eu consigo saber os pontos onde ela toca o eixo x e o eixo y. Para saber o ponto onde toca o eixo y, basta a gente olhar para o termo independente, que é esse cara aqui. Porque se você substituir o x por zero, né? Então, primeira coisa, se você faz x igual a zero, você vai ter que y é igual a 5 sobre 2. E toda vez que você faz x igual a zero, significa que você está no eixo y. Então, esse cara aqui, ele é 5 sobre 2. E se você for realizar, né, colocar y igual a zero, você vai encontrar o ponto do eixo x. Então, se y é zero, significa que menos x sobre 2 mais 5 sobre 2 é igual a zero, ou seja, x sobre 2 é igual a 5 sobre 2, então x necessariamente tem que ser igual a 5, né? Posso mandar o 2 aqui embora. E aí, então, acabei de encontrar esse ponto A como sendo 5. Aí fechou, né? Por quê? Eu quero a área, então a área desse triângulo vai ser base, que é 5, vezes a altura, que é 5 sobre 2, base vezes a altura, dividido por 2. É sempre interessante você lembrar que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então isso daqui vai ser igual a 25 sobre 4. Fechou o rolê? A alternativa correta é a alternativa C. Vamos lá? Próxima questão. Bom, a questão 5 é uma questão de grande importância, né, do ponto de vista de funções quadráticas, porque é uma questão clássica. Ele fala, né, um jogador de futebol chuta uma bola a 30 metros do gol do adversário. A bola descreve uma trajetória parabólica, passa por cima da trave e cai a uma distância de 40 metros da sua posição original. Se ao cruzar a linha do gol a bola estava a 3 metros do chão, cara, errou bastante, né? A altura máxima por ela alcançada esteve entre quais números? Vem comigo. A ideia é o seguinte, né? A gente imaginar a pelota aqui, ó. Então você tem aqui a bola e aí o cara fez o chute. Então nós temos aí toda a trajetória da bola. Toda essa trajetória. E aí, aqui é o ponto onde a bola caiu. Ele disse que esse ponto está a 40 metros da onde ele chutou. O gol está aqui, ó, a uma distância de 30 metros. Então toda essa distância aqui é igual a 30. E ele falou que quando ele passou sobre o gol, a altura, né? Essa altura aqui, ó, era de 3 metros. Pergunta, qual é a altura máxima atingida pela bola? Então o cara quer que você determine essa altura. Bom, falou disso, você falou de função quadrática. Então a ideia nesse tipo de exercício é você fazer o seguinte. Quando você tem uma bola lançada, um projétil lançado, que seja lá o que for, você sempre vai pensar no eixo x e o eixo y justamente onde ele foi lançado. Então eu posso, por exemplo, colocar o eixo x aqui e aqui, por exemplo, eu vou colocar o eixo y. Então aqui está o eixo x e aqui eu vou colocar o eixo y. O eixo x é o eixo que vai me fornecer a distância percorrida, né, na horizontal em metros, e o eixo y é o eixo que vai me fornecer a altura da bola. E aí o que acontece? Para você, né, encontrar esse ponto, como ele quer a altura, se ele quer a altura, ele quer alguém que está no eixo y. Então, um exercício de y do vértice. Eu preciso calcular o y do vértice. Se ele queria saber qual era, né, depois de quanto tempo, qual é a distância que a bola percorreu na horizontal, aí seria o x do vértice. Ok, para a gente encontrar o y do vértice aqui, é interessante a gente saber a lei de formação da minha função. E para saber a lei de formação de uma função, neste caso, observe que como ela partiu aqui do zero e partiu aqui do 40, que é onde ela voltou a tocar o eixo x, são as raízes. Então é interessante a gente lembrar dessa forma fatorada aqui, ó. A, que multiplica x menos o x1, vezes quem? X menos o x2, que é a forma fatorada de uma função quadrática quando a gente conhece as raízes. Então, nesse caso, a gente teria o seguinte, f de x é igual ao a, que ainda é desconhecido para a gente, x menos o x1, posso pegar aqui o zero, vezes x menos x2, que eu vou pegar aqui quem? O 40. Então, aqui no caso vai ficar a, que multiplica x menos o zero, vai ficar só o x, e x menos 40 é igual a x menos 40. Fechou. Como eu preciso encontrar o valor de a, eu preciso de uma outra informação no gráfico. E tem uma que a gente não utilizou, que é quando o x é 30, o y vale 3, que seria esse ponto aqui, por exemplo, né? O ponto onde a bola está lá sobre o gol, que é o ponto 33. Então, aí nesse caso, o que a gente sabe? Que o f do 30 é igual a 3. E aí a gente substitui e vai conseguir encontrar o valor de a. Olha só que chique 10. Então vai ficar a vezes 30
vezes 30 menos 40, 30 menos 40, e isso aqui é igual a quanto? É igual a 3. Aí vai ficar A vezes 30, 30 menos 40 vai ficar menos 10, então menos 10, igual a 3. 30 vezes menos 10 é menos 300. Vai lá passar dividindo, então vai ficar A é igual a 3 dividido por menos 300, leva o sinal junto, tá? Já na multiplicação e na divisão. 30 dividido por 300, né? Dá para dividir por 3, então isso aqui vai dar menos 1 sobre 100. Por que menos, volta? Porque mais com menos é igual a menos. Então esse é o valor de A. E aí então o que vai acontecer? Eu preciso então, né, determinar agora o y do vértice. Então vamos só escrever aqui a minha f de x. f de x é igual a menos 1 sobre 100, que multiplica x vezes x menos 40. Pessoal, nós temos dois caminhos aqui para resolver esse problema. Ou eu faço a distributiva que acho bonitinho e utilizo a fórmula do y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a, só que tem um jeito que é muito mais interessante nesse caso. Por quê? Como eu sei as raízes, no caso aqui a gente tem esse ponto 0 e esse ponto 40, o x do vértice sempre fica no ponto médio, sempre fica no meio do caminho das raízes. Então, nesse caso, o meu x do vértice é igual a 20. E o que é interessante? O que isso tem a ver com o y do vértice? O y do vértice ele é justamente a imagem do x do vértice. Ou seja, significa que eu consigo calcular o y do vértice de duas maneiras. Uma que é a aplicação da fórmula e a outra que é a aplicação da definição. O y do vértice é justamente a imagem do x do vértice. Ou seja, eu consigo calcular o y do vértice fazendo f de 20. E aí é interessante porque eu não precisei fazer distributiva alguma. Então vai ficar menos 1 sobre 100, que multiplica o x, que no caso aqui é 20, vezes 20 menos 40. 20 menos 40. Olha como ficou bonito. Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 100. 20 menos 40 vai dar menos 20, vezes o 20 ali fora vai ficar menos 400. Opa! Posso cancelar esses dois zerinhos, menos com menos dá mais. Então isso daqui é 4 metros. Então a altura máxima atingida pela bola foi de 4 metros. De acordo com as alternativas, ela se encaixa na alternativa B, como sendo a correta. Beleza? Tá curtindo aí? Dá aquele like, não esqueça, vai lá depois, comenta, compartilha, manda pra galera, bora lá ajudar o canal do Walter a crescer. Vamos lá? Próxima questão? Vamos lá. Agora a gente tem um texto para as questões 6 e 7. Ele fala: um carpinteiro foi contratado para construir uma cerca formada por ripas de madeira. As figuras abaixo apresentam uma vista parcial da cerca, bem como os detalhes das ligações entre as ripas, nos quais os parafusos são representados por círculos brancos. Note que em cada ripa está presa a cerca, né? Note que cada ripa está presa à cerca por 2 parafusos em cada extremidade. Ok, a questão 6 ele fala, né? Para construir uma cerca com 300 metros de comprimento, são necessários aqui no caso quantos metros de ripa? Bom, se você for ver, né, o que a gente tem? Nós temos um pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, ele tem 2 metros, né, vou fazer um corte aqui assim, ele tem 2 metros de comprimento. Como eu quero 300 metros, então se você fizer 300 dividido por 2, isso daqui dá 150. Então significa que eu tenho que ter 150 pedaços como esse. E aí a estratégia nossa é o seguinte, é determinar quanto que sai, né, esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, e mais esse aqui. Então eu vou contar esses 4 pedaços neste pedaço, né? Esses 4 pedaços nessa primeira parte. Porque aí o que eu faço? Eu conto mais 4 aqui, fecho meu bloquinho. Depois eu conto mais 4 e assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que eu vou terminar justamente aqui, ó, com esses últimos 4. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí basta a gente acrescentar esse final, que é de 1,5. Então essa é a estratégia aqui que a gente tem. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar essa diagonal, né? Essa diagonal aqui ainda ela é desconhecida para a gente. Vamos chamar ela de x. Posso aplicar um Pitágoras, né? Então a gente vai ter aqui x ao quadrado, porque ele é a hipotenusa, é igual a 1,5 ao quadrado mais quanto? Mais 2 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser igual a 1,5, pensa como 15 vezes 15, que dá 225. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, ao quadrado, elas viram 2 casas. Então, eu vou voltar aqui, vai ficar 2,25. E aí, mais 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, aqui vai ficar x ao quadrado
é igual a 6,25, aqui ficou bom demais, então x é igual a raiz quadrada de 6,25, e isso daqui é igual a 2,5, ou seja, 2,5. Então significa que esses 4 pedaços, ele tem quanto de comprimento? 1,5, mais 2 lá de cima, mais 2 ali de baixo, e mais a diagonal, que é 2,5, mais o 2,5 da diagonal. Então a gente vai ter aqui 4, aí aqui 4, 5,5, 6, 7, 8. Ou seja, isso daqui é igual a 8. Então qual vai ser a continha que a gente vai fazer? 150 vezes 8. Quando eu faço 150 vezes 8, porque pensa, eu tenho 150 pedaços iguais a esse aqui. Fechou? 8, porque cada pedaço tem 8 metros de ripa. Aí eu vou e finalizei até chegar aqui. Aí observe que eu preciso finalizar, né? Colocar essa última ripa aqui, porque senão ficaria aberta. Então, nesse caso, a gente vai ter 150 vezes 8 mais 1,5 de ripa. Então, vamos ver aqui, ó. 150 vezes 8, então a gente vai ter 150 vezes 8. Aí, no caso aqui, isso aqui tá com cara, né? Porque ó, se a gente for fazer 15 vezes 4, dá 60, então aqui ficaria 600, 1.200, vai ficar 1.200 essa conta aqui, ó. Só confirmando, isso aqui vai dar 0. Aí aqui 8 vezes 5 vai dar 40, vai 4. Aí 8 mais 4 é igual a 12. 1.200 mais 1,5, ou seja, 1.201,5, no caso aqui, metros de ripa. E isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa A. Bom, os valores estão muito longe, né, um do outro aqui, né? Se você já pegou a sacada, né, que no caso aqui a gente só teria que utilizar 8 metros, você vai ver que nem precisaria colocar esse 1,5 metro para chegar na sua resposta. Com certeza, as outras respostas é se você tivesse considerado esse 1,5 metro aqui desse lado também 150 vezes. Aí ia dar um valor muito maior do que eu esperado, porque você estaria somando 1,5 em 150 partes. Tá bom? Vamos lá? Próxima questãozinha. Vamos lá, questão 7 utiliza o mesmo texto, ele fala: os parafusos usados na cerca são vendidos em caixas com 60 unidades. O número mínimo de caixas necessárias para construir uma cerca com 100 metros de comprimento. A gente até que vai utilizar um pouco da ideia que a gente fez anteriormente. No caso, por que eu falo isso? Né? Porque a gente vai pensar o seguinte: quantos parafusos eu consigo colocar nesse desenho aqui? Ó? Mesma coisa. Então a gente teria que ver o seguinte: quantas partes iguais a essa nós temos? E aí, no caso, o que a gente tem? Como são 100 metros, se a gente pegar 100 e dividir por 2 metros, então 100 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 50. Então, nós temos aqui, ó, 50 partes como essa. Então, a gente vai ter 50 partes iguais a essa daqui. Ok. E aí, perceba o seguinte. Então, a gente vai ter 50 mais essa última ripa para fechar, né? Bonitinho, porque observe que ficou com um buraco aqui. E aí, então, o que a gente pode fazer? Nessas partes, né, nessas 50 partes, cada parte dessa a gente tem 1, 2, 3, 4 ripas. Então, a quantidade de ripas que a gente vai utilizar vai ser igual a quanto? 4 vezes 50. Então, 4 ripas em cada uma das partes. Como eu tenho 50 partes, então é 4 vezes 50, mais essa última aqui para fechar o rolê. Então, mais uma. Então, a gente vai ter 4 vezes 50, que vai dar 200. 200 mais 1 é igual a 201. Ou seja, a gente tem 201 ripas, é o que a gente pode utilizar. Agora a gente precisa só observar que cada ripa ela utiliza 4 parafusos, né? Porque 2 aqui e 2 lá em cima, né? Se você for ver, né, na junção, a gente vai ter aqui, por exemplo, para essa ripa aqui, 2 parafusos para prender ela lá em cima e 2 parafusos para prender ela aqui embaixo. Então, basta a gente pegar esse número de ripas, 201, e multiplicar por quanto? E multiplicar por 4. Então, isso daqui vai ser igual a 804 parafusos. Como eu tenho aqui, né, a caixa vindo com 60 unidades, então basta eu fazer 804 dividido por quanto? Dividido por 60. Então, aqui no caso, a gente vai ter 1, aí 60 para 80, faltam 20. Aí 20 não dá, a gente coloca aqui o 4, né? Então, vai ficar 204 vezes 60, isso aqui está com cara de um 13. Aí 13 vezes 60 vai dar 180. 180 para 204 vai dar 24. 24, aqui 0. Aí aqui vai dar bonitinho 13,4. Então, isso daqui é igual a 13,4 caixas.
É claro que, como ele falou a quantidade mínima, você tem que pensar, se você comprasse 13 caixas, faltaria parafuso, porque é 13,4 caixas. Então, para não faltar parafuso, a menor quantidade que eu consigo comprar é igual a 14 caixas. Isso fecha o rolê. A alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Vamos lá, questão 8, ele fala, né? As companhias aéreas costumam estabelecer um limite de peso para a bagagem de cada passageiro, cobrando uma taxa por quilograma de excesso de peso. Quando 2 passageiros compartilham a bagagem, seus limites são considerados em conjunto. Em um determinado voo, tanto um casal como um senhor que viajava sozinho transportaram 60 quilos de bagagem e foram obrigados a pagar pelo excesso de peso. Ok. O valor que o senhor pagou corresponde a 3,5 vezes o valor pago pelo casal. Para determinar o peso excedente das bagagens do casal X e do senhor que viaja sozinho Y, bem como o limite de peso que um passageiro pode transportar sem pagar qualquer taxa, que é Z, pode-se resolver o seguinte sistema linear. Então, ou seja, o que a gente tem, né? Nós temos o valor que a galera leva sem precisar pagar taxa de excedente, então no caso que é o que ele pediu de Z, temos o excesso do casal e o excesso do Y, então que é do senhor. Então vamos pensar, né? Os dois, né, tanto o casal quanto o senhor, cada um, né, levou 60 quilos, levaram aí 60 quilos de bagagem. Então se a gente for pensar, por exemplo, primeiramente no casal, o que a gente sabe? Que o valor que eles transportam, né, sem pagar taxa, como são 2 pessoas, então é 2Z, mais o excesso que eles estão levando, que é X, isso aqui corresponde a quanto? A 60 quilos. Essa é a primeira informação que a gente consegue tirar. Já o senhor, né, o que a gente tem? Né? O quanto que ele leva sem pagar nada, mais o que está excedendo, isso daqui também é igual a 60. Então essas são as informações que a gente consegue tirar. E aí ele falou, né, que o valor que o senhor pagou corresponde a 3,5 vezes o valor pago pelo casal. Então o que a gente pode imaginar? Né? Que o quanto que ele pagou, ou seja, o quanto que excedeu, que no caso a gente aqui tem, por exemplo, o Y, que é o do senhor, é igual a 3,5 vezes o X. E aí a gente tem aqui essa informação. Então aí no caso, o que a gente pode fazer? Ó, por exemplo, a primeira equação a gente coloca x mais 2z igual a 60. A segunda equação já está prontinha, então a gente pode colocar y mais z é igual a 60 também. Essa aqui a gente traz para o primeiro membro, ou traz o y para o segundo membro, então a gente vai ficar 3,5x menos y também, aqui no caso, fica igual a 0. Aí se você comparar, né, qual das alternativas corresponde a essa correta, nós temos a alternativa A. Probleminha de sistema como esse, eu acredito que a gente acaba lendo mais de 2 vezes, né, de 2 a 3 vezes, para poder interpretar bem legal o que ele está querendo dizer, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão 9, ele fala, um vulcão que entrou em erupção gerou uma nuvem de cinzas que atingiu rapidamente a cidade de Rio Grande, que está a 40 quilômetros de distância. Os voos com destino a cidades situadas em uma região circular com o centro no vulcão e com um raio 25 maior que a distância entre o vulcão e Rio Grande foram cancelados. Nesse caso, a área da região que deixou de receber voo, ou seja, a área da região cancelada é igual a quanto? Vamos pensar que aqui nós temos o vulcão, então está aqui o vulcão, e aí nós temos, né, no caso, a área, né, ou seja, imagine a cidade de Rio Grande que está aqui 40 quilômetros. Então nós temos um raio de 40 quilômetros centrado aqui no nosso vulcão. Então a gente teria algo mais ou menos de assim. Então vamos só aqui pegar uma circunferência. Então nós temos algo mais ou menos assim. Beleza. Depois disso, pessoal, o que vai acontecer? Então eu já sei que essa medida aqui é o equivalente a 40 quilômetros. Só que aí, pessoal, ele falou para a gente olhar uma região circular que tem um raio 25% maior. Ou seja, a gente vai olhar aqui uma região um pouquinho maior, né? 25% maior, então mais ou menos de assim, do que ele falou. Agora, a grande questão, né? Quanto que vale esse raio? Se a gente for pegar aqui esse ponto até aqui, quanto que vale ele? Já que é 25% maior, a gente pode, por exemplo, primeiro calcular 25% de 40. 25% de 40, né? Se você for ver, o que a gente vai ter aqui? Ó, esse cara cancela com esse, então a gente vai ter 25 vezes 4, que é 100. Então 100 dividido por 10, isso daqui é igual a quanto?
é igual a 10. Então, 25% de 40 é igual a 10. Como isso daqui está a mais, significa que esse raio aqui é de 50 km. Beleza? Se você quiser determinar algo um pouquinho mais rápido, a gente sabe que se algo teve um aumento de 25%, então significa que ele equivale a 125%. Então, 125% é a mesma coisa que 1,25. Então, bastaria, por exemplo, você pegar o 40 e multiplicar por 1,25, que você ia chegar no 50 do mesmo modo. E aí, no fim das contas, ele quer a área dessa circunferência de raio 50 km. Então, essa área é π vezes o raio ao quadrado, né? A área de um círculo. Então, isso daqui vai ficar π vezes quanto? Vezes 50 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a π vezes 5 ao quadrado, né? 25. Então, aqui a gente vai ter 25. Como nós temos o zero ao quadrado, isso aqui vai dar 2.500. Aí, o π eu vou aproximar para 3,14. Então, a gente vai ter 3,14 vezes 2.500. Esses dois zeros eu cancelo aqui com a vírgula, que é como se eu estivesse multiplicando pelo 100 que tem aqui nesses dois zeros. Então, a gente vai ter 314 vezes quanto? Vezes 25. Então, essa é a estratégia que a gente tem. Vamos lá. 314 vezes 25. Então, 314 vezes 25. Aqui, 5 vezes 4 vai dar 20, vai 2. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, aproximadamente 7.800, isso aqui é aproximadamente 7.850, o quê? Quilômetros quadrados. Então, é maior que 10.000, não, menor que 6.000 quilômetros quadrados, sim. Alternativa correta, alternativa B. Vamos lá? Próxima questão? Vamos lá, mais uma questão, questão 10, nossa penúltima questão, ele fala, para construir uma curva floco de neve, divide-se um segmento de reta, que é a figura 1, em 3 partes. Em seguida, o segmento central sofre uma rotação de 60 graus e acrescenta-se um novo segmento de mesmo comprimento dos demais, como está aparecendo tracejado na figura 2. Nas etapas seguintes, o mesmo procedimento é aplicado a cada segmento da linha poligonal, como ilustrado nas figuras 3 e 4. Se o segmento inicial mede 1 cm, o comprimento da curva obtida na sexta figura é igual a quanto? Então vamos lá, o que a gente tem, né? Vamos entender o seguinte, o objetivo nosso é determinar quantos pedacinhos como esse daqui a gente tem e, é claro, o seu tamanho. Vamos pensar o seguinte, né? Ele disse que esse comprimento inicial é de 1 centímetro. 1 centímetro. E aí, ele foi dividido em 3 partes. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, pegado uma parte aqui, aí eu tiro essa parte, né? Aí eu tiro essa parte aqui e construo como se fosse um triângulo equilátero. Porque já que ele falou que é um ângulo de 60 graus, e coloco aqui, então esse pedaço é igual a esse. E aí o que a gente pode imaginar? Já que eu dividi em 3 partes, significa que cada pedacinho desse daqui é o equivalente a 1/3. Então isso daqui é igual a 1/3, esse pedaço aqui vai ser igual a 1/3, esse pedaço aqui vai ser igual a 1/3, esse pedaço aqui vai ser igual a 1/3. Então, por exemplo, a figura 1, o comprimento dela é de 1 centímetro, a figura 2, o comprimento dela vai ser, observe que eu tenho 4 pedaços, então é 4 pedaços de 1/3. Então é 4 vezes 1/3, isto é 4/3. Eu já digo para você que esse tipo de problema é sempre um problema de progressão geométrica. Nesse caso, por exemplo, você já poderia já dizer que é uma progressão geométrica de razão 4/3. A gente já poderia dizer isso, mas vamos confirmar com mais uma etapa para a gente entender certinho. E aí o que ele fez? Ele repetiu o mesmo processo, só que agora num pedacinho menor, né? Em cada um deles. Por isso que observa que é como se eu tivesse feito o seguinte. Fiz um corte aqui, fiz um corte, montei o meu triângulo e assim sucessivamente. Então, ou seja, eu peguei esse pedaço e dividi por 3. Então, é 1/3 dividido por 3. 1/3 dividido por 3, isso aqui é igual a 1/9. Então, significa que esse pedacinho aqui, ó, que é o que aparece aqui na nossa figura, ele tem comprimento 1/9. Então, isso aqui tem comprimento 1/9. Então, é 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9 e assim sucessivamente. Aí, então, significa que a figura 3, ela vai ter o quê? Quantos pedacinhos como esse nós temos? Observe que antes nós tínhamos 4 pedaços. E cada pedaço formou 4 pedaços com eles, né? Então, se você for ver aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4. Como a gente tinha 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, a gente vai ter 16 vezes 1/9. Isso daqui é igual a 16 nonos.
Então, né, na dúvida, você conta 1, 2, 3, 4, aí vai, você vai ver que tem 16. E observe que de um termo para o outro, realmente, eu estou multiplicando 4 terços. Então, isso daqui é uma PG de razão 4 sobre 3. E aí, como ele quer a figura 6, ele quer o meu A6 na fórmula da PG. Ele é o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Essa aqui é a fórmula, né, do termo geral de uma PG. O A1 vale 1, então nós temos 1, vezes a razão, que é igual a 4 terços, O meu n é igual a 6, então vai ficar elevado a 6 menos 1, que é 5. Então isso aqui vai ficar 4 terços elevado a 5. E aí, no caso, né, se você for ver, a gente tem 4 terços elevado a 5 como sendo a alternativa correta, a alternativa C. Então, uma questão bastante clássica de progressão geométrica, a Unicamp adora esse tipo de questão. Então, se cai progressão geométrica, ou seria uma soma infinita, né, no caso, né, se eu somasse todos os comprimentos da figura 1 mais a figura 2 mais a figura 3, a gente teria uma soma infinita de PG, ou realmente aplicação direta do termo geral. Vamos lá para a nossa última questão? Vamos lá para a nossa última questão, a questão 18, uma questão que está dentro da parte de biologia, mas ela é uma questão matemática, né? Ele fala, hemácias de um animal foram colocadas em um meio de cultura em vários frascos com diferentes concentrações das substâncias A e B marcadas com isótopo de hidrogênio. Dessa forma, os pesquisadores puderam acompanhar a entrada dessas substâncias nas hemácias, como mostra o gráfico apresentado a seguir. Então, nós temos aí o tracejado, que é da A, e o contínuo, que é da B. No eixo X, a concentração, no eixo Y, a velocidade. E aí ele fala o seguinte na questão 18. Seja X a concentração dessa substância B no meio extracelular e Y a velocidade de transporte. Observando-se o formato da curva B e os valores de x e y em determinados pontos, podemos concluir que a função que melhor relaciona essas duas grandezas é igual a qual. Então, o que a gente tem aqui? É um exercício que ele quer, no fim das contas, que você descreva, que você diga qual que é a lei de formação da função B, onde no eixo y nós temos a velocidade e no eixo x nós temos a concentração. Pesque, busque alguns pontos que você consegue identificar. Por exemplo, eu consigo este ponto aqui, que é o ponto 0, 0, que está na B. Eu consigo, por exemplo, esse ponto, que seria o ponto 1, 2. E outro ponto que a gente tem certeza seria esse ponto, que é o 2 e o 2,5, ou seja, o 2 e o 5 sobre 2. Tem esse ponto aqui, que é o ponto 1, 2. E aí, o que a gente tem que fazer? Realmente, é olhar para as alternativas e ver qual satisfaz esses pontos. Algumas a gente já elimina. Por exemplo, x igual a 0, a gente não pode substituir na primeira, porque senão a gente estaria calculando log de 0 e log só é de número positivo. Então, não pode ser a alternativa A. Se a gente substituir aqui na alternativa B o x por 0, o que vai acontecer? A gente vai ter 1, y é igual a 1 menos, aqui 0 mais 1 vai dar 1, então vai ficar 1 menos o log de 1 na base 2. O log de 1 é sempre 0, então isso aqui vai ficar 1 menos 0, que é igual a 1. Ou seja, o 0 foi no 1. O 0 tem que ir no 0. Então, não pode ser a alternativa B. Ok. Será que pode ser a alternativa C? Vamos ver. Se x for igual a 0, quanto que vai valer o y? Substituindo o x por 0, então a gente vai ter 8 terços, que multiplica aqui 2, vai ficar 2 elevado a 0, Então, vai ficar 1 menos 1. 2 elevado a 0 dá 1. Então, 1 menos 1. Então, a gente vai ter 8 terços vezes 0, que é igual a 0. Opa, então beleza. Então, aqui o 0 está indo no 0. E aí, essa função aqui, se a gente substituir o x por 0, o que vai acontecer? A gente vai ter y igual a 3 elevado a 0 menos 1. 3 elevado a 0 é 1 e 1 menos 1 é igual a 0. Então, bateu. Essa também está indo no 0, no 0. Então, a gente está aí entre as alternativas C e D. E aí, a gente busca outro ponto. Olha só, vamos pegar esse ponto aqui, que é um ponto mais tranquilo de substituir. Por exemplo, se a gente pegar o ponto 1, se x for igual a 1, então a gente vai ter que y é igual a 3 elevado a 1 menos 1. Então, isso daqui vai dar 2. Beleza, então bateu. O ponto 1 foi no 2 para essa função. Agora, vamos pegar o outro ponto. Então, vou pegar esse ponto aqui, que é o 2 e o 5 sobre 2. Y é igual a 3 ao quadrado, tá? Então, estou fazendo x igual a 2. 3 ao quadrado menos 1. Olha, 3 ao quadrado é igual a 9. 9 menos 1 é igual a 8. Então, o ponto é o 2, 8. Então, essa função, quando o x é 2, o y vale 8. E não é o que ele está me dizendo. Então, essa daqui não pode ser a alternativa correta que sobra para nós.
é a alternativa C. Beleza? Então, pessoal, é isso, hein? Mais uma super maratona do Mateca aqui resolvida para você. Já deixa seu like, comenta aí, diga para mim se tu curtiu mais uma maratona. Um grande abraço e a gente se encontra sempre no próximo vídeo. Tchau!